Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos à nossa segunda aula de termodinâmica. Hoje a gente vai falar um pouco de energia, calor, trabalho e no finalzinho sobre a primeira lei da termodinâmica. Lembrando as minhas sugestões de praxe, procurem as aulas da Unicamp no YouTube, Universidade Virtual de São Paulo e quaisquer outras vinculadas à universidade, para que a gente possa garantir a qualidade das aulas e das informações. Bom, a gente já tinha visto que há uma diferença entre calor e temperatura. Temperatura é o parâmetro que a gente usa em um sistema termodinâmico que está relacionado àquela configuração mais provável que a gente conversou na aula passada. Calor em si é a energia. Se a gente tem um objeto com a temperatura Tc, que é maior do que a temperatura do ambiente em que ele ocupa, então observamos que há um fluxo de calor, um fluxo de energia cedido por ele, até que o sistema corpo mais ambiente entre em equilíbrio térmico. Se a gente tem esse mesmo corpo numa temperatura Tc que é menor do que a temperatura ambiente, o que acontece é que o ambiente vai ceder calor para esse corpo e esse corpo vai aumentar a temperatura até que ambos, corpo e ambiente, entrem em equilíbrio térmico. Essa energia transferida a gente dá o nome de calor e usa a letra Q para caracterizar isso. Se o objeto já está na temperatura ambiente, na temperatura daquele sistema, nós dizemos que não há fluxo líquido de calor. E aqui eu quero destacar uma coisa. Mesmo no caso em que as temperaturas são iguais, o que a gente tem realmente não é que não haja um fluxo de energia. Há sim um fluxo de energia entre ambiente e objeto, mas o fluxo líquido é nulo. Ou seja, toda a energia que o objeto, porventura, absorver, será liberada por ele. E a capacidade que o objeto e sistemas têm de absorver energia é chamada de capacidade térmica, que é dada por essa expressão, que é a relação entre o fluxo líquido de energia, Q, pela variação de temperatura ΔT. Há uma outra chamada calor específico, que é uma propriedade intensiva, que ela depende, na verdade, não da amostra ou do objeto, ou do sistema, mas sim do material. E a gente usa a letra C minúscula para se referir ao calor específico. E o calor específico depende das condições termodinâmicas do material. Ficou incompleto, pessoal. Uma propriedade extensiva, ela depende da amostra. Então, se a gente tiver, por exemplo, dois blocos de mesmo material, mas massas diferentes, eles terão capacidade calorífica diferente. Agora, se a gente divide pela massa, a gente vai ter o calor específico, porque a gente elimina a questão da quantidade de massa em cada uma das amostras. E o calor específico é uma propriedade intensiva, porque ela só depende do tipo de material do qual a amostra é composta. Lá em Física 1, a gente usava a unidade de Joule para medir energia. Então, há uma equivalência entre caloria e Joule, dada por essa expressão aqui. Uma caloria é 4,1868 joules. É definido como o calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Há um experimento famoso que tinha por objetivo exatamente mostrar essa equivalência entre energia térmica e energia mecânica. Vou deixar o link na descrição para que vocês possam ter mais informações. Aqui nós temos uma tabela dos valores de calor específico, que pode ser escrito em calorias por grama Kelvin, ou joules por quilo Kelvin, ou joules por mol Kelvin. E a gente pode ver as diferenças de ordem de grandeza do calor específico dentre esses materiais. Vamos pegar dois exemplos, o mercúrio e a água. O mercúrio tem um calor específico muito menor do que o calor específico da água. O que isso quer dizer? Se a gente considera duas amostras, uma de água e uma de mercúrio, com a mesma massa, num experimento em que há uma variação de temperatura de 1 grau Kelvin ou de 1 grau Celsius para ambas as amostras, isso implica dizer, dada a expressão de calor específico, temos que a energia necessária para aumentar essa massa de água em 1 grau Celsius é maior do que a energia necessária para aumentar a massa de mercúrio em 1 grau Celsius. É aumentar a temperatura dessa massa, pessoal, não é aumentar a massa não, ok? Justamente porque o calor específico do mercúrio é muito mais baixo. Também podemos ver isso de outra maneira. Vamos continuar considerando que as massas são iguais das amostras, mas agora o fluxo de calor é o mesmo. Com isso, a gente pode jogar esse ΔT para cá. Então a relação Q sobre M é igual para as duas amostras, o que implica que a variação de temperatura do mercúrio vai ter que ser maior que a variação de temperatura da água. Então o mercúrio precisa de menos energia para aumentar a sua temperatura, ou dada uma certa quantidade de energia, ele aquece mais do que um outro material que tenha um calor específico maior. Então, além dessa relação entre o fluxo de calor, energia absorvida e cedida com a temperatura, nós também podemos ter transformações de fase.
Ou seja, nem sempre o calor cedido ou o calor absorvido pode estar sendo usado para variação de temperatura. Um exemplo muito comum é a água. Então, durante uma transformação de fase, e aqui eu estou me referindo às fases sólida, líquida e gasosa, a gente não tem variação de temperatura. Então, dado um sólido em uma temperatura tal que ele está na temperatura de transição, por exemplo, um gelo a 0 graus Celsius, há uma quantidade de energia Q tal que a gente consegue fundir esse material, transformando ele de sólido em líquido. Lembrando que esse líquido também estará em 0 graus Celsius. Usando o que a gente viu no slide anterior para aquecer esse líquido até a temperatura de transformação de fase para a fase gasosa, ou seja, se a gente estiver falando ainda sobre a água, uma água líquida em 100 graus Celsius, então haverá uma quantidade de energia Q tal que a gente consiga transformar essa massa de água em gás. Apesar de a gente estar usando a mesma letra Q, essas duas transformações de fase não se darão com a mesma quantidade de energia. Então vamos ao processo inverso. Vamos dizer que a gente tem um gás de água a 100 graus Celsius e a gente deseja transformar isso em líquido. Há um certo calor Q cedido por esse gás de tal forma que a fase é transformada em líquido. Da mesma maneira que se esse líquido agora estiver em 0 graus Celsius, ainda estamos falando da água, há também uma energia cedida que a gente consiga transformar esse líquido em sólido, ou seja, gelo. Para todas essas transformações, a gente define um calor de transformação ou calor latente, usando a letra L, que é a relação entre a energia absorvida ou liberada e a massa. Então, lembrando, esse calor Q usado na fusão é diferente do calor usado na vaporização. Entretanto, esse calor cedido pelo gás para passar para líquido é o mesmo calor absorvido do líquido para passar na fase gasosa. Ou seja, a transformação entre fases se relaciona com a mesma quantidade de energia, seja ela cedida, seja ela absorvida. O mesmo ocorre entre as fases sólido e líquida. Aqui cabe lembrar que este fluxo de energia, este fluxo de calor, ele se dá baseado, ou ele acontece, do ponto de vista da lei zero da termodinâmica. Ou seja, toda vez que há diferenças de temperatura, haverá fluxo líquido de calor. Esse gráfico aqui é um gráfico bem conhecido. Ele representa a transformação de fase da água. Então, abaixo de 0 graus, água é gelo. Em 0 graus, há uma transformação de fase que requer uma absorção de energia pela água. Entre 0 e 100, a fase líquida requer uma energia para que se possa alterar a temperatura. E em 100 graus, temos um outro patamar que se relaciona com a mudança de fase do líquido para o gasoso. Reparem os tamanhos dos patamares que estão relacionados com a quantidade de energia necessária para transformar as fases. Aqui nós temos uma tabela desses calores. Então aqui é o ponto de fusão e o calor de fusão. A tabela está usando LF. E aqui o ponto de ebulição e o calor de vaporização, que ele está chamando de LV. Repara que a água que derrete em 273 Kelvin aproximadamente necessita de 333 kJ por quilo para derreter. Ao passo que 100 graus acima, em 373 Kelvin, a água vaporiza e para isso são necessários 2.256 kJ por quilo, cerca de uma ordem de grandeza a mais do que a passagem do sólido para o líquido. Então vamos fazer a mesma brincadeira que a gente fez lá para o calor específico. Vamos escolher aqui a água e o chumbo. A água derrete em 273 Kelvin e necessita de 333 kJ por quilo. O chumbo derrete com a temperatura bem mais acima, 601 Kelvin, mas necessita de bem menos energia para isso. Então, da mesma forma, vamos assumir que as massas das nossas amostras são iguais. Então, a massa do gelo e a massa do chumbo é igual a M. Se o calor latente do gelo é maior do que o calor latente do chumbo, a quantidade de calorias para derreter o gelo é maior do que para derreter o chumbo. Então, assim como a gente fazia no ensino médio, aquelas questões sobre a quantidade de energia para elevar o material de uma temperatura a outra, de um estado a outro, a gente precisa considerar se há transição de fase e somar os calores necessários para isso. Bom, e como se dá essa transferência de calor? A gente tem basicamente três mecanismos. A condução, onde há realmente o contato térmico, a convecção, em que o contato térmico é intermediado pelo meio, e a radiação. Vou falar rapidamente sobre os três. Radiação nada mais é do que ondas eletromagnéticas que transportam energia. Então a absorção ou a
liberação de calor se dá mediante a absorção e emissão de ondas eletromagnéticas. Aqui não há necessidade de nenhum contato, seja ele físico, seja ele através de algum outro meio. É através da radiação que a gente recebe calor do Sol. Ondas eletromagnéticas viajam do Sol até a Terra, que absorve uma parte, reflete outra e reemite outra. Quando estamos próximos de uma fogueira de São João, ou mesmo uma boca de fogão, é muito comum a gente sentir o calor devido a essa radiação. A lei que rege essa transmissão é a lei de Stefan Boltzmann, dado por essa expressão aqui, onde P é a potência térmica, onde sigma é a constante, dada por esse valor aqui, o epsilon é a emissividade, que vai de 0 a 1, A é a área de emissão ou absorção, e T é a temperatura, que precisa estar em Kelvin. Então, P de T é uma função, a quarta, que tem essa cara aqui, e nesse inset é a densidade de energia em termos do comprimento de onda, que está relacionado com a absorção e a emissão de energia. Reparem que quanto mais quente o corpo, maior é a densidade de energia emitida ou absorvida. Em todo caso, todo corpo absorve ou emite ondas eletromagnéticas. Aquelas câmeras de infravermelho, que a gente vê em programas de TV ou mesmo em laboratórios, ela funciona baseado nisso. Então nós estamos também emitindo ondas eletromagnéticas. Então, como há uma troca de calor contínua, a gente precisa saber o fluxo líquido de energia. Então a potência térmica irradiada tem essa expressão, a absorvida tem essa. Então a taxa líquida é dada pela diferença das duas potências. Se a temperatura do corpo é igual à temperatura ambiente, a gente não tem essa troca de energia líquida e os corpos estarão em equilíbrio térmico. A convecção se dá pelo movimento do ar ou do gás do ambiente que está sendo estudado. Essas duas figuras a gente consegue ver o esquema do movimento de massa de ar no nosso planeta, que depende de diversos fatores, incluindo temperatura. É, por exemplo, o caso da convecção, que a gente sente uma brisa vinda do mar, mais gelada ao final da tarde, e que no início da manhã inverte o sentido. Tudo isso por conta da diferença de temperatura entre a Terra e o mar. Também é esse mecanismo que rege como se dá o fluxo de calor em ambientes fechados, como por exemplo nessa figura onde há um aquecedor, ou se é no local do aquecedor a gente estiver considerando um ar-condicionado, que geralmente é colocado em cima. E também em outras situações cotidianas, como nessa panela aqui sendo aquecida, então aqui tem outra figura mostrando como é que fica. A gente geralmente aquece a parte de baixo da panela e isso gera corrente de convecção dentro desse fluido, ou mesmo num balão, como esse gifzinho aqui. Estes são alguns fatores que fazem com que haja correntes de convecção. Pessoal, eu falei de gases ali atrás, mas esse slide deixa claro que as correntes de convecção acontecem em fluidos, desde que haja diferenças de temperatura, que acarretam em diferenças de densidade, que acarretam em diferenças de pressão, e isso faz com que haja movimento de porções do fluido. Então é razoável imaginar que a troca de energia vai se dar por essa intermediação do fluido que está se deslocando de um lugar para outro com temperaturas diferentes. A condução é um contato direto entre objetos, e a troca de energia se dá exatamente por conta dos diferentes graus de agitação das moléculas dos materiais envolvidos. Então temos esse GIF aqui, que essa ponta está mais quente, então a vibração atômica é maior do que do lado de cá. E são choques produzidos por essa vibração que dá as transferências de energia. Vamos considerar que temos dois ambientes, dois objetos, com temperaturas diferentes. Nessa figura aqui. Temos um material aqui no meio de área A e espessura L. Assumimos que a temperatura aqui é mais alta que a temperatura aqui, então haverá um fluxo de calor no sentido dessa seta. A taxa de condução de calor, ou seja, a quantidade de calor por unidade de tempo, ela vai ser proporcional à área e inversamente proporcional ao comprimento desse material, ou largura, assim como será diretamente proporcional à diferença de temperatura. Essa proporcionalidade chamamos de condutividade térmica, usando esse K minúsculo. Se a gente chamar L sobre K de R, que seria uma resistência térmica à condução de calor, a gente pode reescrever a taxa de condução de calor dessa maneira aqui. Ou seja, quanto maior o R, menor será essa taxa de condução. Quanto maior a área, maior será a taxa de condução, enquanto maior a diferença de temperatura, maior também será a taxa de condução. A gente pode imaginar também que a gente tenha várias placas com condutividade diferentes. Para a gente resolver isso, se a gente imaginar que no modo estacionário as temperaturas dessa placa aqui e dessa placa aqui não se alteram com o tempo, então em um tempo muito grande haverá um fluxo de calor contínuo no sentido dessa seta, o que indica que o fluxo de calor entre
essa placa e a interface aqui nesse material vai ser regida por uma expressão muito parecida com o que a gente viu, onde a temperatura aqui vai ser a temperatura na interface, que é a temperatura X. Da mesma maneira que o fluxo de calor entre essa interface e essa placa mais fria também terá uma expressão parecida. Se o fluxo de calor é igual por essas duas placas, então a gente consegue tirar essa temperatura X, igualando essas duas expressões, e com a temperatura X, a gente consegue encontrar qual é o fluxo de calor. Olhando só para a parte de baixo dessa expressão, o denominador, a gente pode imaginar que placas dispostas da maneira com que está aqui têm uma resistência térmica equivalente, em que a gente basta somar a resistência térmica de cada uma dessas placas. Aqui temos uma tabela com algumas condutividades térmicas. Vemos realmente que os gases têm condutividade muito menor do que os metais, e que entre os metais a gente também chega a ter uma ordem de grandeza de diferença entre, por exemplo, o chumbo e a prata. Seguindo, precisamos definir agora o que é gás ideal. Acredito que isso tenha sido feito já no ensino médio, mas é bom a gente lembrar. Um gás ideal é um modelo idealizado. Ele, na verdade, não existe. Alguns gases que a gente conhece na natureza, a gente pode aproximar como gás ideal, mas somente sob certas circunstâncias. Em todo caso, um gás ideal é um gás de partículas pontuais e que não interagem entre si. Então, por exemplo, gases monoatômicos, a gente consegue imaginar que são bons candidatos a gases ideais, como o gás hélio ou algum outro gás nobre de número atômico mais baixo. Já um gás composto por moléculas maiores, provavelmente vai sair um pouco dessa situação de gás ideal. Para descrever as características termodinâmicas e físicas de um gás, são geralmente usadas as equações de estado, que relacionam as variáveis termodinâmicas pressão, volume e temperatura, e que no gás ideal a gente pode usar a equação de Clapeyron, que são essas duas aqui na tela. A diferença aqui, na verdade, está nessas constantes usadas. Aqui o Nzinho é o número de moles, R é a constante de gases, e para essa de baixo, N é o número de partículas e Kb é a constante de Boltzmann. Essas são as constantes e essa é a relação que a gente tem entre essas constantes aqui. Pessoal, eu não falei aqui, mas o número de moles é o número total de partículas pelo número de partículas em 1 mol. Ou seja, Nzinho é igual a N total de partículas por Na, que é o número de Avogadro, que é o número de partículas em 1 mol. Se a gente considerar essa equação aqui em cima e jogar todo esse termo aqui para baixo, a gente pode definir um fator de compressibilidade Z, que para gases ideais a gente diz que isso é igual a 1. Ou seja, uma maneira da gente ver se um gás se comporta como um gás ideal é calculando esse fator de compressibilidade. Se o Z é igual a 1, então o gás se comporta como um gás ideal. Se Z é menor do que 1, a gente observa que há uma forte interação entre as moléculas ou entes físicos que compõem o gás. E se Z é maior do que 1, a gente observa que o volume desses entes físicos que compõem o material começam a influenciar o comportamento do gás. Uma outra equação de estado que visa tentar corrigir essas distorções é a equação de Van der Waals. Então reparem aqui que a pressão ganha esse termo aqui, dessa relação com o número de moles e o volume também ganha um termo que tem o número de moles e essa constante B. Esse termo aqui em A, ele diz respeito exatamente às interações entre as partículas. Então, se um gás é composto por uma molécula, dependendo de como se dá a interação entre os átomos dessa molécula, esse fator aqui será importante para fazer uma correção entre os dados medidos e o modelo teórico. Se o volume dessas moléculas for muito grande, então é provável que também deva se colocar esse termo aqui para dar conta dessa correção. Em outras palavras, o parâmetro A ele vem para dar conta da interação entre os átomos que formam as moléculas que compõem o gás, e o parâmetro B é um parâmetro que dá conta das colisões entre as moléculas, tal como aquele parâmetro de impacto que a gente vê em Física 1. Afinal, é mais provável uma colisão entre dois objetos com volume definido do que dois pontos materiais. Apesar disso tudo, a equação de Van der Waals também não é perfeita e ela falha em diversos casos. A gente está citando ela aqui porque ela é a primeira tentativa de correção para a equação de estado de um gás ideal. Vocês vão ver em termodinâmica que há outras equações fenomenológicas para tentar descrever o comportamento físico de um gás. Vou mostrar para vocês agora uma animação para a gente tentar entender melhor isso aqui que foi dito. Então, temos aqui essa simulação, não há muitos controles, mas reparem que ele dá qual é o volume,
o número de partículas, a pressão, esse fator Kt, que tem relação com a energia do gás, a gente vai ver um pouco mais à frente isso, a relação PV sobre NKT, que é aquele Z, fator de compressibilidade, e aqui embaixo há uma outra expressão que não tem aquele fator A, mas tem o fator B. Ou seja, nessa simulação, ele não está considerando que haja interação entre as moléculas ou entre as partículas que compõem o gás, mas há uma consideração de tentativa de correção por conta do volume das partículas. Essa curva aqui é a distribuição de velocidades dessas partículas, e essas barrinhas aqui subindo e descendo são os histogramas das velocidades. Então reparem que algumas realmente são um pouco mais lentas, outras não, até que elas colidam com outras. E aqui a gente pode fazer alguns tipos de observações. A primeira é que, dada essa configuração, a gente tem uma relação fator de compressibilidade Z aqui muito próximo de 1, que também é muito próximo desse fator embaixo aqui, que leva em consideração esse NB, para tentar corrigir o volume. Reparem que são muito próximos de 1, há uma pequena variação, porque o programa deve estar calculando a cada instante essas grandezas, as velocidades de cada uma dessas partículas aqui. Então há essas pequenas variações. Isso é importante para a gente também perceber que todas essas análises sem a estatística ficariam um pouco vago. Então vamos fazer algumas brincadeiras. A primeira, a gente vai tentar diminuir o número de moléculas. Então aqui nessa barrinha eu posso diminuir o número de moléculas. Reparem agora que é mais fácil de perceber que as partículas azuis elas estão mais lentas do que as partículas vermelhas. Apesar disso aqui estar mais próximo do que a gente considera como o gás ideal, porque agora a gente tem menos partículas, a interação entre elas deveria ser um pouco mais baixa, a gente piora um pouco a estatística. A gente consegue ver isso pelo histograma aqui embaixo. Ele começa a ficar mais com esse formato de degrau. Reparem que agora esses números aqui estão variando bastante, e novamente isso é porque o número de partículas acaba ficando mais baixo. Então se eu aumentar o número de partículas, é provável que eu tenha um histograma um pouco melhor, ele fica menos que aquele aspecto de degrau, e a gente tem agora esses números aqui variando um pouco. O detalhe que eu dou é que o PV sobre NKT, que seria o Z, ele varia mais do que com a correção, que também tem variação, mas a variação é bem menor. Ou seja, nesse caso aqui, a gente já começa a fugir um pouco da condição de gás ideal. Então vamos voltar aqui à condição mediana, e vamos alterar aqui para colocar uma molécula maior. Reparem agora que as moléculas são bem maiores, e a primeira coisa que a gente percebe é que o fator de compressibilidade tem a variação muito maior aqui, e ele foge mais de um gás ideal, porque o Z começa a ficar mais longe do 1, e a correção aqui embaixo começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas ainda assim, há uma variação grande. Se eu aumento o número de moléculas, eu estou fugindo bastante da condição de gás ideal. Aqui é provável que a gente deva colocar algum outro fator aqui para corrigir esse número. E se eu diminuo, eu pioro um pouco a minha estatística, e com isso meu fator de compressibilidade também fica variando bastante. Essa animação está nesse link aqui, que vai estar na descrição, e aqui o link do Wikipedia também, mas é só digitar equação de estado, Wikipedia no Google, que vai aparecer direto o link. Já que a gente está falando de energia, também precisamos definir trabalho. O trabalho termodinâmico ele pode ser definido pensando nesse esqueminha aqui de êmbolo com gás dentro. Vamos imaginar que esse êmbolo tem uma área A e há um deslocamento dx desse êmbolo, de tal forma que a área vezes o deslocamento, já que a área é fixa, é um dV. O trabalho é definido como F dx, já que aqui esse êmbolo só pode ter esse movimento. Como F tem relação direta com a pressão, esse produto A dx, que é o dV, nos dá que o trabalho é essa integral PdV entre dois valores de volume, VI e VF. Como a gente nesse curso vai considerar os gases ideais, essa pressão aqui ela pode tomar valores constantes ou valores que dependam tanto do volume quanto da temperatura. Se a gente tem um caso em que a pressão é constante, então o trabalho vai ser simplesmente a pressão vezes a variação de volume. Neste caso aqui, se a pressão é constante, a equação de gás ideal pode ser escrita dessa maneira, a gente tem a variação linear do volume com a temperatura, conforme esse gráfico aqui. Ou seja, nesse GIF, conforme eu aumento ou diminuo a temperatura, o gás vai realizar um trabalho a uma pressão constante, e essa pressão vai ser dada somente por esses pesos aqui desse êmbolo, de tal forma que quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume, e quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo o volume. Nesse outro caso, que a gente vai ver em diversas situações, em que a gente considera que a temperatura é constante, então a equação de gás ideal fica escrita dessa maneira, esse cara vai vir aqui nessa integral,
teremos então uma integral de dV sobre V, que vai dar um logaritmo, e a curva do diagrama de volume por pressão é dada por essa curva aqui. Reparem que aqui, para que a temperatura permaneça constante, deve haver uma diferença de pressão e volume. Sendo assim, a gente pode definir a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que um balanço energético da situação, do que uma lei de conservação de energia. Então, o calor envolvido em uma situação termodinâmica, ele vai ser usado uma parte para realizar trabalho, na outra ele será armazenado ou liberado pelo sistema. Essa variação de energia interna tem ligação direta com a energia cinética das partículas de um gás ideal, por exemplo, ou com a energia total, cinética mais potencial, de outros sistemas termodinâmicos. De tal forma que há um fluxo líquido de calor Q, que é a diferença entre a energia absorvida e liberada. Esse sistema realiza trabalho, que também tem uma relação entre o trabalho realizado pelo sistema e para o sistema, e que o sobra de energia está vinculado com a variação de energia interna do sistema. Esse ΔU aqui é esse ΔE interno aqui. Na forma diferencial, nós temos essa expressão. Novamente, alguns livros usam, ao invés de E sub índice int, usam U. Na próxima aula, vamos falar de processos termodinâmicos. Então, a gente vai rever bastante a primeira lei da termodinâmica, com aplicações. E eu vou ver se eu uso alguns GIFs para deixar a coisa um pouquinho mais clara. Por hoje é só.